Olá, tudo bem? Está começando agora mais um programa da sua conta, que trata de economia de um jeito que você entende. Hoje vamos falar sobre o Brasil Sem Miséria, programa do governo federal lançado aqui em Alagoas pela presidente Dilma Rousseff, e também sobre a renegociação da dívida pública do Estado. No último bloco, você vai saber como está o Plano de Desenvolvimento Estratégico do Xingó, que vai atender a 13 municípios alagoanos. O da sua conta já está no ar. Esta semana, a presidente Dilma Rousseff lançou aqui em Alagoas o programa Brasil Sem Miséria. O plano é retirar 16 milhões de brasileiros da extrema pobreza. Mais da metade deles está na região Nordeste. Sobre o assunto, eu converso com o economista Fábio Guedes. Olá, Fábio. Olá, tudo Maria, bem? tudo bem? Você acha que um plano desse porte vai ser sustentado pela nossa economia? Veja só, Maria, vai sim, porque a experiência do governo Lula demonstrou que retirou-se da pobreza quase a quantidade da população da Argentina. 44 milhões de famílias ascenderam à classe C e B. Ou Você seja, fala isso por conta do Bolsa Família, dos Família. programas sociais. Então, agora, como na verdade o desafio ficou bem menor, não é mais uma população argentina, é uma população chilena praticamente, ou seja, diminuiu. O Brasil tem recursos para isso, o Brasil tem uma economia muito sólida em termos de crescimento econômico nos últimos 6, 7 anos. E, além disso, a economia brasileira e o país ele é muito rico em recursos. Então, acho que não tem dificuldade de retirar esse número de pessoas, de famílias, da extrema pobreza. Agora, ela falou muito na questão de formação de mão de obra, né? Que os estados aí devem verificar quais são as oportunidades existentes no estado e aí começar essa formação de mão de obra. Isso. No interior do estado, por exemplo, o que pode ser feito? Primeira coisa, Maria, no caso de Alagoas especificamente, 87% dos serviços de educação média e fundamental são cobertos pelo setor público, no caso municípios e Estado. Primeira coisa que deve ser feito é valorizar o professor e melhorar a infraestrutura das escolas de educação nesse Estado. Por quê? Muitas estão sucateadas e, além de tudo, o funcionário público, aquele que é professor e professora, tem salários muito baixos. Então, se quisesse falar em desenvolvimento do Estado de Alagoas, é melhorar o perfil de infraestrutura e de pessoal na área da educação, porque o cidadão alagoano só tem apenas 5 anos de estudo em toda a sua vida. Não, mas eu pergunto a questão da mão de obra. Por exemplo, no interior, nessas cidades muito pequenas, vai formar que tipo de profissional e para trabalhar onde? Veja só, a questão não é formar um cidadão no nível de adestramento, ou seja, você tem que formar para o mercado de trabalho. Muitas dessas cidades pequenas, elas sofrem, não é questão digamos assim, da falta de mão de obra, porque nem mercado de trabalho tem. Elas sofrem com o quê? Com o nível de analfabetismo que é muito elevado. Primeiro você tem que formar o sujeito, o homem, para poder ele saber somar, ele saber escrever, ele saber refletir. Nem isso, muitas das cidades e de suas respectivas populações têm. A partir daí, dessa formação básica, se você melhorar essa formação básica, aí sim você começa a pensar em políticas, ou então a atos, digamos assim, de intervenção no ponto de vista da formação da mão de obra. Muitas dessas populações são populações rurais, são populações também que estão ali dentro do circuito urbano das cidades e que trabalham no mercado local, no comércio, em serviços locais. Então, não tem pretensões de migrar para esses grandes centros. Então, o nível de formação dessa mão de obra exige muito pouco. Agora, o nível de formação básica e fundamental delas existe muito. Por quê? Porque existe ainda um nível muito grande de analfabetos em Alagoas. Daí a gente vê a importância da agricultura familiar, né? A agricultura familiar que é esquecida nesse governo. Por quê? A gente observa o seguinte, a agricultura familiar tem um potencial enorme, mas, por exemplo, a gente vai falar daqui a pouco sobre a questão do Plano de Desenvolvimento Estratégico do Xingó. O tema da agricultura familiar, ela não é pauta, não é nenhuma prioridade do governo de então. Ou seja, o que é a pauta agora? Na verdade, você incentivar e dar subsídios ao setor da pecuária e ao setor sucroalcooleiro. A agricultura familiar passa muito longe. Durante o lançamento do Brasil Sem Miséria, a presidente Dilma Rousseff prometeu ajudar na renegociação da dívida de Alagoas, que hoje é de 7 bilhões de reais. O pagamento dos juros dessa dívida representa uma das principais dificuldades para o desenvolvimento da nossa economia. Fábio, por que o nosso estado tem essa dívida tão alta, né? A gente paga de juros mais ou menos 40 milhões, né? Infelizmente, Maria, essa dívida
Primeiro, é evidente que a dívida vem se arrastando em razão do descontrole das finanças públicas. E se somou o descontrole das finanças públicas em sucessivos governos. Primeiro, a liquidação extrajudicial do Produban, que incorporou à dívida do Estado 1 bilhão e 200 milhões de reais, e também, né, a negociação das letras do Tesouro, né, do Estado, nesse caso também incorporou quase 1 bilhão de dívida na dívida do Estado. O que significa dizer o seguinte: a própria elite alagoana, ela quebrou o Estado, na verdade, inclusive com negociatas fraudulentas, utilizando o Banco do Estado, chamado Produban, né, endividou o Estado, e muitas dessas dívidas elas foram, na verdade, contraídas por quais setores? Por exemplo, as dívidas do Produban foi contraída por quais setores? O setor sucrococoleiro e o setor do turismo, por exemplo, principalmente donos de hotéis. Então, nesse sentido, essa elite que quebrou o Estado, na verdade, ela tenta hoje consertá-lo, mas já parece estar muito tarde, porque a dívida ela foi crescendo. Em razão do quê? Porque é uma dívida que é com o governo federal, e essa dívida tem indicadores econômicos estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, e que é muito difícil você modificar, porque essa lei ela é de cobertura federal. Para poder modificar a lei, para poder modificar os indicadores, teria que modificar esses indicadores para os outros 27 estados. Então, não é um problema somente de Alagoas. Agora, quando a Dilma fala que vai ajudar a renegociar essa dívida, isso vai acontecer de que forma? Ela vai, interceder junto ao Banco Mundial? Vai ser uma espécie de credor? Nesse caso, ela pode. Vai ser um credor? Veja só, no caso da dívida do Estado de Alagoas, pode haver o quê? Pode haver um alongamento da dívida, ou seja, você tem mais prazo para se pagar ela. Os prazos, eles deixam de ser curtos, mas passam a ser mais longos. Então, o esforço fiscal, ele também não pressiona as finanças públicas no curto prazo. E possivelmente, a questão da mudança de algum indicador. Para mudar o indicador, digamos assim, mas ela que falou remunera também numa espécie de empréstimo que poderia... No caso dos empréstimos, veja só, é questão mais de negociação política com o Banco Mundial. Isso o governo do Estado já vem fazendo. Então, o governo federal iria pressionar um pouco mais o Banco Mundial para o Banco Mundial emprestar dinheiro para que o governo estadual ele enrolasse essa dívida. Agora, não vamos esperar muita coisa disso, não. Por que não vamos esperar? Porque o Estado de Alagoas está submetido a uma lei de responsabilidade fiscal, que é uma lei federal. Para que houvesse mudanças substanciais nessa questão da dívida, né, substanciais mesmo, precisaria que essa mesma regra fosse estabelecida para os outros estados da federação. No próximo bloco, a gente volta falando sobre o Plano de Desenvolvimento Estratégico do Xingó. É só um instante, voltamos já já.